E aí, tá joia? Tranquilo mesmo? Descansado? Hoje nós vamos falar de função do segundo grau. Presta muita atenção, hein? Função do segundo grau é também conhecida como função quadrática, tá? Então, se você chegar numa prova, falar em função do segundo grau, falar em função quadrática, é a mesma coisa. Muita atenção. Toda função do segundo grau é escrita da forma y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para ser uma função de segundo grau, esse a, que é o coeficiente, ou seja, o número que multiplica x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Qual é a primeira coisa que você tem que saber? A primeira coisa que você tem que saber é o gráfico. O gráfico é sempre uma parábola, tá? Nós, aqui no nosso curso, vamos estudar dois tipos de parábolas. Uma parábola assim, que nós dissemos, ela é côncava para cima, e uma parábola assim, que a gente fala que é côncava para baixo. Qual que é a primeira coisa que você tem que saber? A primeira coisa que você tem que saber é analisar os sinais dessas constantes aqui, ó, A, B e C, tá? Então presta muita atenção. Como que analisa os sinais de A, B e C? Muita atenção, como é que analisa esses sinais? A, que é o cara que multiplica x ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado, a gente sempre analisa pela concavidade. Quando a concavidade está para cima, A é positivo. Quando a concavidade está para baixo, A é negativo, tá? Então presta atenção. A análise do A é sempre pela concavidade. Se ela for côncava para cima, A positivo. Se ela for côncava para baixo, A negativo. Tem gente que gosta de dizer o seguinte: se a parábola está sorrindo, A é positivo. Se ela está triste, A é negativo. Tá? Pode pensar assim também. Então, côncava para cima, A positivo. Côncava para baixo, A negativo. Beleza? Agora, presta atenção como é que analisa o B. Você vai olhar onde essa curva, onde a parábola intercepta o eixo Y. Tá? Onde que ela intercepta o eixo Y? A parábola, aqui onde intercepta o eixo Y, ela é decrescente, ela está descendo. Você tem que entender que para ler um gráfico é igual a gente lê mesmo em português. Quando a gente lê em português, a gente não lê da esquerda para a direita? É a mesma coisa. Ó. Então, se eu vou ler um gráfico, eu vou lendo da esquerda para a direita. Repara que onde está cortando o eixo Y, a parábola é decrescente. Sempre que a parábola for decrescente, o B será negativo, tá? Aqui, ó. Olha onde está cortando o eixo Y. Olha onde está cortando o eixo Y. A parábola aqui, ó, ela é crescente. Então, B é positivo. Então, presta muita atenção. Como que se analisa o B? O B é como corta o eixo Y. Presta atenção. Como corta. Como assim? Se cortar crescente, B positivo. Se cortar decrescente, B negativo. Beleza? Aí, presta atenção só num toque que eu vou te dar. Suponha, se acontecer isso aqui, ó. Se você olhar onde está cortando o eixo Y, não é nem crescente e nem decrescente. Nesse caso, B é zero. Beleza? Nesse caso, B é zero. Então, presta atenção. Olha sempre onde está cortando o eixo Y. Se for crescente, B positivo. Decrescente, B negativo. Perfeito? Agora, vamos analisar o C. Olha de novo para esse ponto onde está cortando o eixo Y. Se você olhar para esse ponto, o X para ele vale zero, tá? O X para esse ponto vale zero. Se você vier aqui, no lugar do X jogar zero, esse termo some, esse termo some. O que que sobra?
C. Então, esse ponto aqui é exatamente o C, tá? Então, esse ponto é exatamente o C. Como o C aqui, ó, tá no cortando o eixo Y, esse ponto é um ponto positivo. Então, C é positivo. Aqui, ó, o C é onde corta o eixo Y. Ó o C aqui, ó. Mesma coisa, o Y aqui é positivo, tá? Então, como que analisa o C? O C é onde corta o eixo Y. O que que eu te peço? Não confundir a análise do B com a análise do C. O B é como corta. O C é onde corta. Perfeito? Toma esse cuidado. Agora, uma outra análise que eles vão pedir para vocês é o seguinte, é a análise do delta. Vem cá. Isso daqui, ó, não é uma função de segundo grau? Se eu igualá-la a zero, eu vou ter que achar suas raízes, tá? Para achar as raízes, geralmente eu uso quem? Delta. Aí o que que acontece? Existe a análise do delta. O delta não te ajuda a calcular raízes. O que que são as raízes? É onde o gráfico corta o eixo X. Dá uma olhada. Quantas vezes que esse gráfico cortou o eixo X? 2. Significa então que você tem duas raízes distintas. Aí presta atenção, existe sempre uma análise para delta. Delta não está relacionado com raízes, que é onde corta o eixo X? Sempre que você tem duas raízes distintas, o delta é positivo. Quando você só tem uma raiz, ou seja, duas iguais, ou seja, quando o gráfico só esbarra no eixo X, o delta é igual a zero. E quando você não tem raízes, ou seja, não corta o eixo X, o delta é menor do que zero. O delta é negativo. Então presta muita atenção. Aqui eu não estou cortando o eixo X duas vezes, então é porque você tem duas raízes distintas, delta positivo. Aqui eu também não estou cortando duas vezes, então delta também é positivo. Beleza? Então a análise do delta pela quantidade de raízes. Olha esse desenhozinho que eu fiz aqui. Está olhando para esse desenhozinho? A parábola não corta o eixo X, ó. Se ela não corta o eixo X é porque ela não tem raízes. Se ela não tem raízes, o delta é negativo. Beleza? Então é isso que você tem que saber. A análise de A, B e C. Eu gosto muito dessa análise de A, B e C. Não é nem para questões assim, analise A, B e C. Eu vou te mostrar daqui a pouco onde que eu considero que isso é uma ferramenta sensacional para a gente. Beleza? Então, fiz a análise dessas variáveis A, B e C ali, tranquilo? Então, presta bastante atenção nisso, ok? Então, os coeficientes A, B e C estão analisados aqui. Então, agora vamos continuar a aula de função do segundo grau com a parte importantíssima. Vamos lá. Agora, eu preciso de muita atenção de você. O que acontece? Determinar os sinais de A, B, C e delta, beleza, tranquilo. Só que agora, o que eu preciso que você entenda? As questões que envolvem função do segundo grau, o que elas cobram é essa parte aqui, ó, o vértice da parábola. Presta muita atenção no vértice de uma parábola. O que é o vértice da parábola? Olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto mais alto da parábola. Então esse ponto é chamado ponto máximo, tá? É o ponto máximo. Esse ponto aqui é o ponto mais baixo da parábola. Então ele é chamado ponto mínimo. O que você precisa entender? Não interessa se é máximo ou se é mínimo. Esse ponto é o vértice da parábola. Perfeito? Então presta muita atenção. O vértice, ele pode ser máximo ou mínimo, tá? Uma coisa que é importante, nunca o vértice vai ser máximo e mínimo ao mesmo tempo. Ou ele é máximo ou ele é mínimo. E quem vai comandar isso é o A da parábola.
Se A for positivo, a parábola não é côncava para cima, o vértice se comporta como mínimo. Se A for positivo, for negativo, a parábola é côncava para baixo, o vértice se comporta como máximo. Perfeito? Então agora presta atenção. Como o vértice é um ponto, todo ponto ele tem duas coordenadas, um x e um y. Como esse x é o x para o vértice, a gente chama de x do vértice, o y é para o vértice, a gente chama de y do vértice. Mesma coisa aqui, ó. Tem o x e tem o y. Como é o vértice, x do vértice e y do vértice. O que você precisa entender? Existem fórmulas que nos dão direto esses valores. O x do vértice é sempre dado por menos b sobre 2 vezes a. Sempre o x do vértice é menos b sobre 2a. Tem que saber isso, tem que saber. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice é sempre dado por menos delta sobre 4a. Então, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Isso daqui, ó, é o mínimo necessário para ir para uma prova, tá? Tem que saber isso daqui. Se você não sabe isso, não adianta. Caiu alguma questão lá na prova mandando maximizar ou minimizar, você já vai errar a questão. Você não vai saber fazer. Então isso daqui é o mínimo necessário. Só que vamos tentar dar só uma melhoradinha nisso daqui. Presta muita atenção. Observações. A primeira observação. Para calcular o y do vértice, basta substituir o x do vértice. Então presta atenção nessa observação que eu estou te dando. Para você calcular o y do vértice, basta substituir o x do vértice. Tá? Como assim? Presta atenção. Olha para essa daqui, ó. Determine as coordenadas do vértice. Eu quero as coordenadas do vértice disso daqui, ó. Isso daqui não é uma parábola? Não é uma função do segundo grau? Quando eu falo coordenadas do vértice, eu quero tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Vou calcular o x do vértice. Presta atenção. Olha a fórmula. Menos b sobre 2 vezes a. Então fica menos. Quem está fazendo o papel de b aqui, ó? Menos 8 sobre 2 vezes a. Quem está fazendo o papel de a? 2. Então vai dar menos, vai dar mais 8 sobre 4. 8 sobre 4 vai dar 2. Então eu sei que o x do vértice é 2. Aí, presta atenção. Eu quero agora o y do vértice. Eu quero o y do vértice. O que eu preciso que você entenda? Ah, eu sou feijãozinho com arroz e tal, eu sei o mínimo necessário. Qual que é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Vem cá, calcula menos delta sobre 4a e acha a resposta. Mas olha a dica que eu te dei. Para calcular o y do vértice, basta substituir o x do vértice. O que é isso? Ao invés de guardar essa fórmula aqui, ó, ao invés de guardar essa fórmula, você veio cá, não calculou o x do vértice, não deu 2? Substitui o 2 lá. Ó. Fica 2 vezes 2 ao quadrado, então no lugar do x eu estou jogando 2, menos 8 vezes 2, mais 5. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, mais 5. Vai dar 8 menos 16, menos 8, mais 5, menos 3. Então, o y do vértice, menos 3. Tá? Então, presta muita atenção. Se quiser, você pode usar essa fórmula. Agora, a partir do momento que eu já tenho o x do vértice, eu vou substituir. Agora, presta atenção na dica que eu vou te dar. Essa daqui é muito boa.
Eu quero as coordenadas do vértice aqui. Eu quero achar tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Muita atenção aqui agora. Muita atenção mesmo. Se você for feijãozinho com arroz, o que é ser o feijãozinho com arroz? É quem sabe isso daqui. Então presta muita atenção. Eu tenho essa função aqui, ó. Eu quero achar o x do vértice e o y do vértice dela. Se você for feijãozinho com arroz, sabe o que você vai ter que fazer aqui? Sair multiplicando tudo aqui, ó. E enxergar realmente a função do segundo grau. Só que agora eu quero a atenção sua. Olha a segunda observação que eu coloquei aqui, ó. A segunda observação foi: o x do vértice é a média aritmética das raízes. O que é média aritmética? Você soma e divide pela quantidade. Então presta atenção. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Presta muita atenção. Eu não estou querendo calcular o x do vértice aqui. Presta muita atenção o que eu vou fazer aqui agora. Como isso daqui é uma multiplicação, a coisa mais fácil que tem é encontrar as raízes dessa função. Sempre que você tiver uma multiplicação, a coisa mais fácil que tem é encontrar as raízes. O que é isso? Raízes não são os valores que no lugar do x zera a função? Então presta muita atenção. Aqui não é x menos 1? Qual que é o valor de x que zera isso daqui? 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. 0 vezes qualquer coisa dá o quê? 0. Então, uma raiz aqui, ó, é 1. Já encontrei uma raiz. 1. Agora, tá vendo esse cara aqui? Qual que é o valor de x que zera isso? 7. Porque 7 menos 7 dá 0. 7 menos 7 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, a outra raiz aqui, ó, é 7. Olha a teoria que eu coloquei aqui, ó. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Uma raiz não é 1, a outra não é 7. É só fazer a média. 1 mais 7 sobre 2. 8 sobre 2 vai dar 4. Então, o x do vértice ali é 4. Repara que eu não precisei desenvolver isso daqui para ter que usar essa fórmula. Eu já aproveitei que eu sei isso daqui, tá? Presta bastante atenção nisso, beleza? Agora, presta atenção. Já achei o x do vértice. Não falta achar o y do vértice? A dica lá, para calcular o y do vértice, não é só substituir o x do vértice? Pega esse x aqui, ó. Substitui aqui. Fica 3 vezes 4 menos 1 vezes 4 menos 7 sobre 2. Aqui, ó. 3 vezes 4 menos 1 dá 3. 3 vezes 3. 4 menos 7 dá menos 3 sobre 2. Se você fizer essa conta aqui, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então vai dar menos 27 sobre 2. É o valor do y do vértice. O que eu quero que você enxergue? Eu não precisei desenvolver essa fórmula para calcular x do vértice e y do vértice. Por que eu não precisei? Porque eu usei esse conhecimento aqui. X do vértice é a média aritmética das raízes. Perfeito? Então, presta muita atenção nisso. Repara a agilidade que você tem para poder resolver a questão. Tranquilo? Agora, o que mais cai de vértice de parábola? São os exercícios contextualizados. É o que a gente vai colocar agora no quadro para você poder matar. Beleza? Então vamos lá. Agora, eu preciso que você preste muita atenção aqui em mim. Muita atenção mesmo. Olha essa observação que eu estou colocando aqui, ó. Toda questão que pedir para maximizar ou minimizar uma função quadrática, calcule o x do vértice. Presta muita atenção nessa dica que eu estou te dando. Pegou uma questão, ela mandou maximizar.
ou minimizar, você vai calcular o x do vértice. A única coisa que eu te peço, não interprete errado o que eu escrevi. Eu não disse que toda questão que pedir para maximizar, minimizar, a resposta é o x do vértice. Eu disse para calcular o x do vértice, tá? Presta muita atenção. Por que eu estou te falando isso? Eu estou literalmente careca. Ó, eu posso me zoar. Você não pode não, beleza? Mas eu tô literalmente careca de ver o seguinte, aluno chegar perto de mim e falar assim, mas ô Alisson, eu nunca sei se eu calculo o x do vértice ou o y do vértice. Por isso que eu te dou essa dica. Sempre calcule o x do vértice. A resposta da questão vai depender da sua análise. Quer ver? Um projétil foi lançado e sua altura h varia com o tempo t em horas, segundo a função. Então, ó, a altura do projétil varia com o tempo, segundo essa função. Determine a altura máxima atingida. Olha o que você precisa entender. Isso daqui não é uma função de segundo grau? Dá uma olhada no A. Positivo ou negativo? Negativo. Como o A é negativo, é uma parábola côncava o quê? Para baixo. Então ela vai ter um máximo. Então presta atenção. Determine a altura máxima. Olha como que a gente faz esse tipo de questão. Apareceu a palavra máximo? Sempre que aparecer a palavra máximo ou mínimo, você pensa assim, x do vértice. É a dica que eu te dou. Apareceu a palavra máximo, mínimo, x do vértice. Agora, presta atenção. O que eu quero que seja máximo? Altura. Então, eu preciso de uma função que me dê altura. Eu já tenho uma função de segundo grau aqui que me dê altura? Então, acabou. É só calcular o x do vértice dela. Vamos calcular o x do vértice? A única coisa que eu te peço, como aqui não é x, aqui é t, eu vou calcular o t do vértice, tá? É menos b sobre 2 vezes a. Então, t do vértice vai ser igual a menos b, que é 16, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Daqui você vai encontrar que o t do vértice vai valer 8. Agora, eu quero a atenção. O que é esse 8? É aí que faz parte da interpretação da questão. Esse 8 é o tempo em que o projétil atingiu a altura máxima. Agora, você tem que ler qual a pergunta da questão. Qual foi a pergunta da questão? Determine a altura máxima. Ele não é o tempo que ele gastou para chegar na altura máxima. Ele quer a altura máxima. Isso aqui não é o tempo? Se eu quero a altura máxima, eu tenho que substituir esse tempo lá. É isso que você precisa entender. Perfeito? Então presta atenção. A altura máxima, ela aconteceu quando o tempo é 8. Eu vou substituir esse 8 lá. Fica menos 8 ao quadrado, mais 16 vezes 8, menos 2. Só toma um cuidado agora nessa conta. Esse menos não está elevado ao quadrado. Só o 8 que está elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai dar menos 64, mais 16 vezes 8, dá 128, menos 2. Menos 64 mais 128 dá 64, menos 2, 62. Então, a altura máxima atingida, 62, no caso ali, está em metros, 62 metros. Então, presta bastante atenção nisso. A diferença do x do vértice e, no caso aqui, do y do vértice, tá? Ele pediu a altura máxima, determine a altura máxima. Ele não pediu o tempo em que atingiu a altura máxima. É só isso que você tem que tomar cuidado. Tendo esse cuidado, você mata a questão. Olha um outro tipo de questão que cai muito, mas cai muito em prova. A receita e o custo de uma empresa, são dadas por receita é x ao quadrado mais 8x e o custo 2x ao quadrado mais 2x mais 5, em que x é o número de unidades produzidas e vendidas.
Qual o número de unidades que maximiza o lucro? Olha como é que a gente trabalha com esse tipo de questão. Tem a palavra maximiza? Tem a palavra maximiza, x do vértice. O que eu quero maximizar? O lucro. Então eu preciso encontrar uma função do segundo grau para o lucro. Presta muita atenção. Ele me deu a receita e ele me deu o custo. Tem gente que confunde receita e lucro. Receita é o tanto que você arrecada. Arrecada. Lucro é o tanto que você arrecada menos o tanto que você gasta. Então presta atenção. Eu não quero maximizar o lucro. Eu preciso achar uma função para o lucro. Olhando para a questão, eu não tenho lucro, mas eu tenho a receita e o custo. Então eu sei que lucro é a receita menos o custo. Então lucro é igual receita x ao quadrado mais 8x menos o custo. O custo nessa expressão toda, pelo amor de Deus, coloca um parênteses. Se não colocar o parênteses, vai errar. Fica menos 2x2 mais 2x mais 5. Agora então vamos fazer essa conta aqui. Lucro é igual x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. 8x menos 2x vai dar 6x menos 5. Isso daqui é a função do lucro. Aí presta atenção, eu não quero maximizar, então eu vou calcular o x do vértice. Qual que é a fórmula do x do vértice? Menos b, que é 6, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então fica 6 sobre 2 vai dar 3. O x do vértice deu 3. Agora então, olha o que você precisa entender. Esse é o valor de x que maximiza o lucro. Agora, leia qual a pergunta da questão. Qual o número de unidades? Ele não quer saber, não, o número de unidades? Quem está fazendo o papel de unidades? X. Então acabou. Então é exatamente 3. Você não faz mais nada. Se por um acaso a questão te pedisse qual o valor do lucro máximo, aí eu ia ter que pegar o 3 e substituir na função. Mas ele não pediu o valor do lucro máximo, ele pediu o número de unidades. Ok? Então, presta muita atenção nessas duas questões. Eu vou fazer mais uma ali, que ela é perigosíssima, ela cai muito em prova e eu vou te ensinar uma maneira de resolvê-la assim, ó, muito rápido. Se você pegar a manha, você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Perfeito? Então, vamos lá.